Pronto, gravando. Gente, vocês viram que eu mudei meu cenário aqui, né? Você antes via minha geladeira ao fundo. Agora eu estou no meu novo escritório. É verdade. Inclusive, o Roberto está muito desconfiado, porque eu sempre fiz as minhas aulas lá na sala, na mesa de jantar, né? Que nem era um lugar apropriado, porque a cadeira não é uma cadeira de escritório. Então eu saía assim, torto de lá. E aí, e o Roberto ficava ou embaixo da minha cadeira, da minha cadeira, né? Assim, lá, tal. Então ele ficava no sofá me olhando. Agora eu vim para cá, para o escritório. Ele não sabe o que fazer. Aí eu estou tentando fazer ele se acostumar. Trouxe a toalhinha, que é a mantinha dele, para cá, a bolinha, que eu boto petisco dentro. Ele pegou a bolinha e foi para lá, porque ele está morrendo de medo da cadeira do escritório. Que a cadeira do escritório, ela anda, né? E aí ele está achando estranhíssimo. Aquela coisa preta, enorme, que sai rodando por aí. Ele não, tá, não quer saber, não está aqui. Está lá na sala, grilado. Ai, ai. Agora está todo profissional o negócio aqui. Até o meu esquilo eu trouxe para cá. E... e aí, gente, bora trabalhar? Bora trabalhar. Antes de começar a aula propriamente... Eita, o que é isso? Minha mãe está me ligando aqui, gente, só um segundo. Vai lá. Antes da gente começar a aula propriamente dita, a gente tá sol, né? Pelo menos está mais iluminado. É, como eu disse, eu vou ficar de olho em vocês para ver quem é que está fazendo as redações. E, né, sim, a galera retomou, teve uma galera que não estava fazendo, que agora está fazendo, isso é bacana, né? A, a, a Ariana está no processo de corrigir a redação que vocês entregaram na terça passada, então alguns já receberam a redação de maus tratos dos animais, aos animais, outros ainda vão receber até no máximo, provavelmente amanhã, certo? E hoje você tem a redação da vacina para entregar. É da vacina hoje? É da vacina, você tem para entregar hoje. E o que eu vi é que tem pouquíssima redação entregue já, gente. A entrega é hoje. Ah, Raul, porque geralmente eu entrego na terça-feira à noite. Então, tá, estou esperando. Tá bom? Estou esperando as redações. Não queira ser o primeiro que eu vou atrás. Tá? Não, mas eu vi que tinha umas que foram entregues lá, assim, meio que concluída com atraso. Mas como ela está corrigindo ainda, ela vai corrigir, porque ela vai corrigir essa leva toda das que já estão lá, tá certo? É, parece muita gente. Não, não foi só uma pessoa, eu vi lá algumas redações escritas lá, concluída com atraso, certo? Então, mas assim, como já está lá e ela ainda está corrigindo, então todas que estão lá serão corrigidas, tá? Então, agora falta as dessa semana, né? Que termina hoje à noite o prazo, tá bom? Então tá. Amigos, amados, queridos, queridas, olha só. Eu disse para vocês que nossas aulas elas vão ter dois caminhos, né? Um caminho no qual nós vamos trabalhar com os aprofundamentos e com os lembretes e com, né, a prática dos aspectos macro e microestruturais do texto do modelo Enem, certo? Pegando essa coisa das competências, o que cada competência, o que você precisa se lembrar para não perder ponto em cada competência,
E aí nós vamos fazer aquele esquema que a gente tem feito, analisando textos, vendo a nota dele por cada competência, justificando essa nota por competência e tudo mais. Só que eu falei que a gente ia aprofundar isso, certo? Que a gente ia começar a fazer um trabalho em que você teria a redação, e a partir dessa redação, a gente ia começar a tirar pedaços dela, né? Ou pedaços, partes integrantes da redação, certo? Então, que a gente pegaria, por exemplo, uma redação que tenha o D1, o D2 e a conclusão completas, mas está faltando a introdução. Ou outra, né, que vai estar com a introdução e com a conclusão, mas não está com os parágrafos de desenvolvimento, certo? Ou então, uma que está com a introdução, com os dois parágrafos de desenvolvimento, mas não está com a conclusão e a proposta de intervenção, certo? Nós vamos fazer esse caminho, certo? Na semana passada, nós analisamos uma redação completa, analisamos por competência, como a gente está acostumado a fazer. Hoje, nós já vamos passar para esse processo. Hoje, nós vamos analisar uma redação que tem o D1, o D2, a conclusão com proposta de intervenção, mas não tem a introdução. E o que a gente vai fazer? Nós vamos orientar, né, nós vamos fazer o trabalho de leitura e orientação pensando, ok, pelo projeto de texto que nós estamos vendo no que está aqui, D1, D2 e conclusão. Por isso aqui que nós temos, o que eu posso afirmar que precisa ter na introdução? E aí você vai avaliar, o projeto de texto dessa redação está claro? Você vai saber isso como? Se ao ler o D1 e o D2, você conseguir identificar bem a tese. Existe algum outro elemento que foi colocado nessa redação que indica que isso tem que ter sido colocado anteriormente na introdução? E aí, a partir dessas informações, né, sobre o projeto, sobre o andamento, sobre o desenvolvimento do texto, vocês vão construir a introdução de vocês, certo? Eu vou analisar com vocês, certo? A gente vai identificar o que precisa ter, e aí em casa, essa vai ser uma tarefinha extra, certo? Em casa, vocês vão elaborar a introdução de vocês, e aí, no mesmo material, tá a redação que eu vou passar na plataforma para vocês hoje, vai estar a redação do jeito que a gente vai ver hoje, sem introdução. Você vai fazer a sua própria introdução a partir das análises que a gente fizer do resto do texto. Depois que você tiver feito a sua introdução, sabendo o que deveria ter nessa introdução do texto original, aí embaixo, mais abaixo, até botei bem mais para baixo, para você não ter a tentação de dar uma descidinha para ver, né? Porque até perde a função do exercício. E aí você vai comparar a sua redação com a do texto original completo, que vai estar logo abaixo. Beleza? E aí a gente vai comentar isso no início da próxima aula, em 5 minutinhos, para ver se vocês conseguiram, o que vocês acharam, se ficou mais ou menos do mesmo jeito, né, da introdução original, significando assim que você compreendeu o texto na totalidade a partir dos parágrafos que estavam disponíveis, tá certo? Tá? Por quê? Porque na semana que vem vai ser o momento 2, né? Qual vai ser o momento 2? Introdução e conclusão. E aí nós vamos trabalhar... Hã? Não entendi essa pergunta. É, beleza, ok. Então, e aí a gente vai pegar a mesma coisa. Na próxima aula, D1 e o D2 vão estar faltando de uma redação original, de uma redação que estava completa. Eu vou tirar o D1 e o D2, e aí nós vamos construir o D1 e o D2 a partir do projeto de texto que a gente vê na introdução. Quais foram as duas partes da tese? Para eu saber o que eu tenho que colocar no D1 como parte 1 da tese e no D2 como parte 2 da tese, certo? E aí e também observando, né, o que a conclusão colocou na proposta de intervenção, para eu saber o que foi discutido ao longo do desenvolvimento, certo? Esse é mais difícil um pouquinho, até porque são 2 parágrafos, né? E aí você vai ter que fazer esse trabalho de desenvolvimento da ideia, certo? E no último dia, na terceira etapa, vai ser a conclusão. Aí vai ter a introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento, e a partir disso você vai fazer a conclusão com uma proposta de intervenção, bem mais fácil, porque você já vai ter a tese, você já vai ter as partes da tese desenvolvidas no D1 e no D2, e você vai criar a proposta com os 4 elementos, mais detalhamento, em cima do que você leu nos 3 parágrafos iniciais. Tá certo?
Depois que passarem essas 3 semanas, isso vai ser... Bom, hoje é dia 10. Então, dia 10, a gente vai fazer a introdução. 17, nós vamos fazer o desenvolvimento. 24, nós vamos fazer a conclusão. No dia 1º de dezembro, a gente vai fazer uma redação monitorada. Como é que vai ser isso? Nós vamos fazer uma redação. A redação da semana vai ser uma redação feita aqui, na aula, em que eu vou passar para vocês a proposta, nós vamos analisar a proposta, vocês vão fazer, né, a gente vai ver, gente, o que a gente tem que extrair aqui da frase temática, né, quais as perguntas que você precisa fazer para a frase temática, para o direcionamento, para você criar a sua proposta, a sua tese, tarará, tarará, tarará. Gente, se eu só olhar um negocinho aqui, a gente vai virando dono de casa, a gente começa a ver os trem que o diarista não olha. Nossa, minha janela tá tão suja. Meu divino Pai Eterno. Mas, enfim. Voltando. Nossa, que janela suja. Vamos lá. Então, gente, olha lá. Tá lá na porta, não entra nem matando. Grilado, porque eu vim para cá. Aí, meninos, nesse dia, que vai ser o 1º de dezembro, ele é fofo mesmo. No dia 1º de dezembro, vai ser esse esquema. A gente vai fazer a leitura da frase temática, vai ler os textos motivadores, e eu vou falar para vocês. Gente, então tá. Eu quero, então, que... Beleza, a partir das perguntas que a gente está fazendo aqui para o direcionamento. Então tá. O que você vai colocar, então, como 2 partes da tese? Quais são... O que a frase temática está dizendo? Não está colocando a palavra estratégias? Então, na sua tese, eu preciso que você coloque 2 estratégias. Ou desafios. Aí preciso que você coloque 2 desafios. Né? Aí nós vamos fazer juntos. Aí eu vou dar um tempo para você ir escrevendo. Certo? Eu vou falar, gente, o que precisava ter? Precisava ter assim, assim, assim. Como é que você fez? Ah, fiz assim, assim, assim. Aí eu vou mostrar como que eu fiz. Certo? Aí vamos para o desenvolvimento. Gente, a parte 1 da tese não é essa, a parte 2 da tese não é essa. Então tá, preciso então que vocês trabalhem em cima do desenvolvimento dessas 2 partes da tese no D1 e no D2. Lembre-se, logo depois de tópico frasal, vai ter que ter o repertório para comprovar isso aí. Certo? Aí tá, depois você vai ter que ter o desenvolvimento da ideia, a argumentação, colocando as relações de contraposição, de exemplo, de consequência, de conclusão, usando os operadores argumentativos. Vamos lá, aí eu dou lá 20 minutos para vocês. Como é que tá, gente? Tá lá, tá lá, tá lá. Aí você pode colocar no chat para mim, Raul, eu fiz assim, 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 eu vou e olho e tal. Aí depois eu vou mostrar como é que eu fiz. E assim com a proposta de intervenção também. Vamos torcer para dar para fazer isso 1h20, né? Mas assim, é um exercício completo, né, gente? É um exercício absolutamente completo. E que vai, assim, dar aquela coroada, né, nesse trabalho de aprofundamento que a gente está fazendo. Beleza? E aí, já é dezembro, né? Ainda temos mais um tempo ainda pela frente, nós vamos inventando cada vez mais coisa para pegar os detalhes. Nós estamos num momento bastante interessante, até confortável, de certa forma, porque nós temos alguns alunos que estão conseguindo, né, atingir o 1000. Antes estava pouco, antes estava muito raro, na verdade, né? Na verdade, no começo estava, tipo assim, tinha uma aluna que estava tirando 1000 direto. Né? A gente até analisou uma redação dela. Mas agora a gente já está, né, na redação, por exemplo, nessas das redações, as 2 últimas corrigidas, né? A que está em processo de correção, que é dos maus tratos aos animais, e a do ensino, do ensino superior, nós tivemos mais alunos tirando nota 1000, certo? Então, isso demonstra que temos chances reais, né, gente? Temos chances reais. Então, a gente precisa consolidar isso, tá certo? E é isso que a gente vai fazer nesses 2 meses que a gente ainda tem de trabalho ainda, tá certo? Me lembra uma coisa, gente, a prova, a redação vai ser
Como é que tá? 14 e 21 de janeiro, o Enem? Eles colocaram um domingo e depois o outro domingo, foi isso? Alguém? 17 e 24. E redação em linguagem está no dia 17 ou no dia 24? 17, né? Beleza. Ah, menos mal, vou ter uma semaninha para eu descansar. Aleluia. Nossa, deixa eu comprar minha passagem para o Rio. Vai estar tudo lotado, não tem pandemia ainda. O governo não quer a vacina. Ah, vou para o Hotel Fazenda ficar lá cuidando de vaca. Então tá, beleza? Então, é, é, a questão de administração de tempo. Uma outra coisa que a gente vai fazer, e aí nós vamos fazer isso no dia, a gente vai fazer esse trabalho, essa sequência até o dia 1º, né? Aí no dia 8 vai ser uma aula normal, provavelmente eu quero finalizar algumas coisas que eu quero deixar assim, gente, para esse último mês eu quero que vocês prestem atenção nisso, nisso, nisso e nisso. Sabe, tipo uma recapitulação dos problemas mais recorrentes. A gente fez isso no final do 1º semestre, eu quero fazer no final desse também. E no dia 15, no dia 15 de dezembro, que vai ser, acho que deve ser a nossa última aula antes do recesso de Natal, não sei se dia 22 a gente tem aula, vou dar uma olhada, certo? Mas assim, no dia 15 eu quero fazer uma redação cronometrada com vocês. Eu vou chegar, vou colocar a proposta de redação, vou ler com vocês a proposta em uns 10 minutos no máximo, e aí vocês terão 1h10 para fazer a redação. E aí, por quê? Né, já até colocaram para mim, Raul, estou demorando 2 horas para fazer a redação. É possível que você tenha até, no máximo, 2 horas para fazer bem a sua redação no Enem? É possível. É possível. Mas isso, gente, é o teto máximo do máximo do máximo do máximo. Você não pode nem sonhar, nem pensar, nem, assim, imaginar que você possa gastar realmente 2 horas na redação do Enem. Por quê? Apesar de no dia você ter 5h30, certo? Você tem a prova de humanas e a prova de linguagens inteira. Você vai ter que ler tanto. Você vai ter que ler tanto. São, né, praticamente todas as questões vão ter textos. Certo? Então, quer dizer, você não vai ter como tirar 2 horas desse tempo só para redação. Então, você vai deixar 2 horas para fazer a redação. Por quê? Para você não se sentir sob pressão. Não vai falar, faltam 45 minutos, você vai para a redação, meus queridos. É melhor você deixar 5 questões em branco do que você correr o risco de não fazer uma boa redação, porque você, né, quis fazer a prova todinha antes de ir para a redação. Não vai fazer uma bobagem dessa nunca na sua vida, pelo amor de Deus. Tá certo? Agora, você vai deixar 2 horas para fazer a redação, só que você não vai gastar essas 2 horas. A ideia é que você termine de fazer sua redação bem em 1h10. Tá? Em 1h10. A ideia é essa, tá? Porque aí você fazer bem, né? Porque aí você vai ter 50 minutos, redação feita, tranquilo, tal. Você vai voltar para as possíveis questões que tenha deixado em branco, que você achou mais difíceis ou que eram muito longas, e você achou que você ia perder muito tempo naquele momento, e você tem 50 minutos para voltar nelas. Certo? Então, no dia 15, nós vamos fazer a redação cronometrada já para poder fazer um diagnóstico, certo? Uma coisa que vocês vão perceber que é diferente. Quando você está concentrado, tipo, não é uma coisa, tipo assim, estamos aqui, é para escrever a redação e você vai ficar ali concentrado o tempo inteiro, é bem provável que a maioria de vocês vá conseguir fazer a redação em menos tempo do que você costuma fazer. E esse vai ser um teste. Agora, o outro teste, que é o que eu quero perceber com vocês, é
Você, enquanto você estiver fazendo a redação cronometrada, eu quero que você perceba, que você vai identificando o que você está demorando mais a fazer. Você está demorando mais a começar? Você está com dificuldade em iniciar o texto? Você está com dificuldade em começar o desenvolvimento? Você está com dificuldade de pensar em como que você vai fazer o trabalho com a argumentação ou o repertório e tal. Ou você está precisando, ou você está demorando demais a sair do rascunho e passar para o limpo. Certo? E isso, assim, gente, eu considero muito importante. É claro que cada um tem um sistema, só que você tem que ver se o sistema que você está usando funciona. Né? Que é o seguinte, você não fazer rascunho faz com que você tenha uma chance a menos de ser o seu primeiro corretor. Porque quando você faz um rascunho e você passa para o Alimpo, com o tanto que você já sabe a respeito de cada competência, se você faz um Alimpo consciente do que você está fazendo, você vai ter a possibilidade de corrigir um punhado de coisa. Certo? Então, eu considero que sim, que fazer rascunho é super importante. Para que você, no seu Alimpo, consciente e atento, você seja o seu primeiro corretor. Eu falei para vocês algumas semanas atrás que um dos problemas que estão acontecendo com muitos de vocês é com detalhes. Coisas que você sabe que estão errados, mas você não fez uma revisão correta, né? Não fez uma revisão atenta e acabou deixando aquilo passar. Certo? Então, esse exercício vai ser muito bacana. Eu quero ver se a gente faz. Vamos ver. De repente, eu vou fazer mais uma monitorada, né? E mais uma cronometrada. Vamos ver como é que vai ser essa questão do tempo aí para a gente. Tá? Mas pelo menos um desses exercícios de monitorada e um desses de cronometrada a gente vai fazer. Tá certo? Beleza? Acho que vai ser muito interessante. Essa reta final vai ser bacana para vocês ganharem corpo, assim, tá, gente? Então, bora. Falei tudo que eu precisava, né? Vamos lá. Bom, o tema de hoje, gente, tem uns alunos meus, assim, né? Os alunos que já são mais experientes, assim, que já estão lá tentando medicina, que já passaram em tudo quanto é medicina pelo Brasil afora, mas não passaram pelo Enem, então estão continuando. Mas se alunos mais preparados, mais experientes, que eles, né, uns 4 desse nível, assim, que enquanto, e assim, um não conversou com o outro, não. Eles, assim, enquanto estavam vendo a aula, estavam assistindo a aula, eles mandaram para mim no chat. Colocaram assim, nossa, Raul, esse tema tem cara de Enem demais. E eu acho que tem mesmo. Tá certo? Tem cara de Enem demais. Vamos pensar aqui o seguinte, meninos. Qual tem sido a característica? Nós temos algumas características, a gente tem falado dessas características ao longo das semanas, ao longo do ano. Né? A redação do Enem é uma redação de discurso social, ponto. Ela discute, ela propõe uma discussão sobre uma problemática de caráter social, ponto. Essa problemática ela não pode ser muito subjetiva, porque ela exige que você crie ações práticas, ações execuíveis, que vão estar na sua proposta de intervenção. Então tem que ser coisa palpável, coisa que o governo, que a sociedade possa intervir e modificar. Então não pode ser viajandão demais. Certo? E sempre vai ter a relação de inclusão, exclusão, vulnerabilidade. Então, a gente sabe disso a respeito do que o Enem vai propor. Uma outra coisa que é importante salientar, gente, é que o Enem tem feito um lance bem interessante. Eles têm pego aqueles temas mais urgentes que têm sido discutidos, mas que são muito amplos, e eles, em vez de pegar esses temas amplos, eles têm especificado as propostas. Vamos pensar aqui, ó. Em 2017, muita gente estava pensando, à época, na possibilidade de
se cair um tema sobre pessoas com deficiência, a inclusão de pessoas com deficiência. Muitos professores, inclusive eu, né, muitos professores fizeram propostas com seus alunos falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência física, com deficiência mental, tal. Foi esse o tema? Foi. Foi esse o tema. Só que o encaminhamento foi mais específico. Não era só a questão da inclusão, era a questão da formação educacional, uma forma de inclusão. E não era só a pessoa com deficiência física, era a pessoa surda. A discussão é essencialmente a mesma? É, só que é mais específica. Isso 2017. 2018. Todo mundo falando de pós-verdade, de fake news, tinha sido a palavra, a expressão do dicionário Cambridge, do dicionário Oxford, né? A expressão mais procurada, né, nos sites de busca no ano de 2018, de 2007 para 2018. Então, todo mundo estava muito preocupado com fake news, né, que só tem piorado. E eu me lembro, assim, nesse ano particularmente eu mandei muito bem, porque eu tinha percebido essa tendência de especificação do tema, e aí eu fiz uma aula com os meninos de fake news, né? Mas assim, eu comecei a pegar todas as possibilidades, a ideia das fake news, dos algoritmos, né, da manipulação dos discursos, das informações, dos dados. Aí eu fui colocando, fui fazendo um quadrão, e no meio do quadrão, com todas essas informações e possibilidades de abordagem, no meio eu fiz um quadrado assim, colocando manipulação. Certo? Aí o tema foi manipulação do controle do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Foi assim, mas assim, aí que eu percebi, eu falei, gente, o tema não foi fake news exatamente, foi uma especificação de um tema, de uma ideia que estava sendo muito discutida na época, certo? E aí, como eu tinha sacado isso, eu consegui atingir aí essa especificidade. Ano passado, muita gente começou a falar da possibilidade de um assunto que sempre está, né? Fake news já tem alguns anos, que é um tema recorrente. Pessoas com deficiência, inclusão de pessoas com deficiência também é um tema que a gente pensa, né, que a qualquer momento pode cair. E ano passado foi um ano em que falou-se muito sobre a questão do acesso à cultura, certo? Da questão da cultura do Brasil, existe um processo de elitização da cultura, né? Você pensa aí nessas áreas VIPs dos shows, nas áreas VIPs das peças de teatro, na questão, muitas vezes, do boicote à meia entrada, certo? E etc. Então, muita gente fez trabalhos em cima dessa questão, né? A questão do acesso à cultura. E foi por aí que o Enem foi. Só que eles foram mais específicos. Democratização do acesso, não à cultura, mas ao cinema no Brasil. Né? Então, veja bem, você tem 3 anos em que temas amplos têm sido especificados. Dentro dessa perspectiva, eu fiquei pensando, existem muitos temas que estão sendo discutidos hoje que precisam realmente ser discutidos, certo? E nem todos foram devidamente explorados pelo Enem ainda, certo? Sem dúvida, um desses, né, que precisam ser mais explorados pelo Enem são as questões relacionadas aos problemas raciais que persistem no Brasil. Só que eu acho pouco provável que o Enem coloque alguma coisa tipo o combate ao racismo no Brasil. Por quê? Porque já caiu esse tema. Na segunda aplicação do Enem de 2016. Né? Porque teve um problema lá no Ceará, né? E aí teve que fazer uma aplicação, uma segunda aplicação do Enem em 2016. A primeira aplicação era caminhos para combater a intolerância racial, a intolerância religiosa no Brasil, que era um tema. Intolerância religiosa no Brasil, os textos motivadores falavam, inclusive, sobre o preconceito às religiões de matriz africana no Brasil. Um dos textos falava da menina de 12 anos que lá em São Paulo estava saindo de um terreiro, de Umbanda, e que foi apedrejada. Então, por trás dessa ideia de intolerância religiosa no Brasil, estava se falando também sobre o racismo.
Beleza? Tanto que, na segunda aplicação do Enem desse mesmo ano, o tema foi caminhos para combater, mesma frase temática, caminhos para combater o racismo no Brasil. Certo? Só que de lá para cá, gente, muita água passou debaixo da ponte. Né? Você tem hoje essa discussão, inclusive, sobre os produtos culturais, os produtos da indústria de entretenimento, sendo revistos aos olhos dos anos do século XXI. Filmes como E o Vento Levou, né, sendo recolhidos pela HBO Gold, ou Max, HBO X, certo? Para que seja fichado, né, e colocado legendas e observações nas cenas que retratavam racismo, certo? Então, as coisas elas estão mudadas. Hoje você tem, da mesma forma que você tem um punhado de racista que saiu do armário porque achou nas redes sociais um caminho para ser o babaca que é, você também tem uma resistência muito forte a esse tipo de perpetuação do racismo. Né? Então, dentro dessa perspectiva, você tem as possibilidades de novas abordagens sobre isso. Uma coisa que está super discutida. Gente, eu não sabia que o sol agora ia bater em mim de verdade, assim, real, oficial. É bom que eu tomo um sol, né? Qual que eu tô branco? Vai lá. Tá, as novas possibilidades de periquitamento do tema do racismo. Gente, não só pelas discussões na mídia, não só pelas discussões em escolas, mas o próprio Anuário de Segurança Pública do ano colocou lá, relativo ao ano de 2019, falando sobre a questão da morte de homens jovens pretos no Brasil ser 80% das mortes causadas pela polícia brasileira. Nós fizemos uma redação falando sobre isso, não fizemos? Falando da questão da morte de jovens pretos no Brasil. Fizemos uma redação. Eu sei que teve um tema que vocês não fizeram comigo. O pessoal de manhã fez, mas o da tarde não fez, porque era um tema que eu não sei porquê. Eu não sei. Mas vocês fizeram no primeiro semestre essa redação comigo? A questão do aumento, acho que a gente não fez. Tá, acho que é legal, é importante fazer essa. Eu achava que fosse essa mesmo que vocês não tinham feito, né? Que, inclusive, é bacana porque quando eu propus para os meninos da manhã, ainda não tinha saído o anuário de segurança pública com esses dados. Tinha só a expectativa, tinha só a estimativa. Agora já tem os dados, certo? Acho que esse pode ser um bom tema. Vou ver se eu passo ele para vocês. Se ele não for feito assim, ele vai estar no materialzinho que eu vou preparar para vocês com vários temas, certo? A ideia, João, eu não sei se por ser ano político, eles iriam exatamente por aí, mas assim, mas é possível, né? A questão da representatividade grega, a representatividade negra na política brasileira, com certeza é uma especificidade bem interessante. Bem interessante. Certo? Estão entendendo? Então, em vez de falar só do racismo, você tem essas possibilidades. A questão 80% das mortes causadas pela polícia são de jovens, né, pretos do sexo masculino. A questão da representatividade negra na política brasileira, né, no poder legislativo brasileiro, no poder executivo brasileiro. Excelente tema. Excelente. E, né, dentro dessa perspectiva, eu coloquei a ideia de um tema que coloca sobre a manutenção dos estereótipos raciais na indústria de entretenimento, na mídia, na propaganda, né, nos filmes, nas novelas, nas séries, na publicidade, né, e a manutenção desse estereótipo sobre a pessoa negra que ainda persiste.
É sobre racismo? É, mas é muito mais específico. Chance? Então, vamos lá. Então, quer dizer, dentro dessa ideia do grande tema racismo, a gente tem essas possibilidades de especificação. Então, o que eu peguei? Eu peguei uma redação que está sobre o tema geral, certo? A persistência do racismo no Brasil, na sociedade brasileira. Vai ser sobre esse tema mais geral, a persistência do racismo, que nós vamos analisar a redação que a gente vai olhar agora. Certo? E aí, na sequência, a proposta especificada a respeito dessa persistência dos estereótipos raciais em relação à pessoa negra no Brasil. Tá? Então, hey ho, let's go. Então, vamos lá. Ó, redação para análise e estudo de projeto de texto. Né? Que a gente vai trabalhar com a introdução. A frase temática é a persistência do racismo na sociedade brasileira. A persistência do racismo na sociedade brasileira. Ou seja, aumentei. Foi suficiente? Fica aumenta mais um pouquinho. Pronto. Beleza. Então, a persistência do racismo na sociedade brasileira. Esse é o tema geral, certo? O tema mais genérico. Então, o que nós vamos ver, gente? Não tem a introdução. Vamos ver. E aí você vai anotar. Você está com seu caderno, seus trem, canetas, trem, tudo aí, né? Então tá. Vai anotando o que você acha que, pelo que você vê no D1 e no D2, você vai precisar identificar qual é a tese, né? Qual é o tópico frasal que seria a parte 1 da tese no D1? Qual que é o tópico frasal do D2, que seria a segunda parte da tese? Para você entender o que você tem que fazer na introdução. Tá certo? Tem mais algum outro elemento aqui nesses 3 parágrafos que estão disponíveis que indicam que é algo que tem que estar lá na introdução também? A partir daquela ideia de apresentação contextualizada do tema, problematização e a tese. Certo? Lembrando que a apresentação contextualizada do tema geralmente se faz com o uso do repertório sociocultural. Tudo bem? Então, vamos lá. D1 começa assim, ó. É importante salientar, a princípio, não começou com primeiramente, mas começou com a princípio, tá valendo. Não tem problema. É importante salientar, a princípio, que as práticas discriminatórias no país existem a despeito das correntes negacionistas atuais. Dessa maneira, uma classe se sobrepõe à outra, para isso se utilizando de estruturas de poder, o que Foucault denomina como cadeia de exclusão. É, portanto, um racismo estrutural, institucionalizado, de ações socialmente impostas. No obstante, é raro ver negros em posições de destaque, desembargadores ou CEOs, por exemplo, e comum vê-los em bolsões de miséria e arrastados pela violência. A pobreza no Brasil tem cor e, inquestionavelmente, as consequências estão a olhos vistos. Vamos ler tudo e aí depois eu vou falar o que eu quero que vocês façam. Nessa perspectiva, olha só, meninos, o operador argumentativo, o conectivo de introdução desse parágrafo, está ligado ao que seria a segunda parte da tese, lá na introdução, ou está ligado ao raciocínio do parágrafo do D1? Esse operador argumentativo ele está ligado à tese ou ao D1? Não, vocês vão fazer. Isso aqui é extra.
Tem a redação também, com o tema dos estereótipos que eu falei agorinha, que eu vou mostrar para vocês já já. O D1, não é? Então, gente, perceba que essa argumentação que aqui está, o D2, ele depende do D1, não vai ser aquela coisa da sequência, primeiramente e ademais, certo? O raciocínio do D2 está, né, ele depende da continuidade, né, da ideia que foi trabalhada no D1. Aí o que eu quero saber é, isso vai facilitar ou vai dificultar você identificar qual que é a parte 2 da tese? Vamos ver. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que 78% dos pobres do Brasil e 65% da população carcerária é negra, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com dados de 2018. Ademais, cargos de menor qualificação e salário são de ocupação predominante dessa população, ainda de acordo com a pesquisa. Nesse sentido, depreende-se que os resquícios da escravidão, em uma perspectiva socioeconômico-cultural, nunca foram superados. Dessa maneira, mais trabalho, mais violência e menos dinheiro traduzem uma dívida que, historicamente, gera desigualdades e, como tal, necessita ser quitada. Vale ressaltar, gente, a utilização dos operadores argumentativos dentro do parágrafo. Olha como está bem argumentado esse texto, né? Colocou aqui esses dados do IBGE e depois vem com ademais. Vai, meu filho, ademais. Certo? Colocando uma informação extra que comprove a ideia que está sendo debatida. Depois coloca nesse sentido, ou seja, contextualizando, certo? Isso que acontece chega a ser uma determinada conclusão. Dessa maneira, aí, ó, tcharará, tcharará, mais historicamente gera desigualdade e como tal, certo? Então veja, né, como a utilização desses articuladores dentro do texto ajudam a dar clareza para a argumentação, certo? Então, isso é um trabalho que obviamente vai ser valorizado na competência 4. Tá certo? Então, beleza. É fundamental para a resolução dessa problemática, aqui já foi, aqui falhou. Tinha que ter, né, o operador argumentativo conectivo para introduzir a conclusão. É fundamental, portanto, certo? É fundamental para a resolução dessa problemática que se proponha um projeto nacional capitaneado pelo Ministério da Educação que vise o combate ao racismo pela educação e transformação da realidade, de realidade. Que, por conseguinte, né, não é legal isso, começou com que, tem um problema aqui de sintaxe, que, por conseguinte, mas não estamos olhando é isso agora, tá? Que, por conseguinte, permita a aplicação de conteúdos transdisciplinares em escolas, alcançando crianças, bem como a formação de grupos de discussão em universidades, associações comunitárias e locais públicos, ressignificando cultura e comportamento para adultos, evitando-se, dessa forma, a repetição de histórias como as de Olhos que Condenam e rompendo-se com essa cadeia nociva de exclusão, perversidade e violência. O que eu quero de você agora? Agora, você vai pegar os elementos que estão disponíveis aí e vai me dizer o seguinte. Vai colocar numa postagem só, tá, gente? Para não ficar aquele trem picado. Você coloca um negócio, depois o pessoal coloca um negócio, vai colocar numa postagem só. Qual seria a parte 1 da tese, que tem que estar lá na introdução? Qual seria a parte 2 da tese, que tem que estar na introdução? E existe alguma outra coisa do que está aqui disponível que tem que aparecer na introdução também, de acordo com o projeto de texto do Enem? Tá? Vou dar 5 minutos para vocês pensarem nisso. Aí vocês vão colocar no chat para mim, numa postagem só. Só vai botar Enter lá na hora que você colocar. T1, T2, elemento que precisa estar na introdução também. Tá bom? Vai lá.
Beleza, João. Beleza, Beatriz. João, eu só mudaria a palavra surgimento, tá? Não é surgimento. Surgimento é uma coisa que está aparecendo agora. Muda essa palavra para mim. E aí, pessoal? Só duas pessoas que colocaram até agora. Vamos lá. Mas no máximo mais 2 minutinhos, para dar tempo da gente ir para o nosso tema.
Gente, tem jeito de esperar mais, não. Ah, vamos lá. Muito bem, Clara. Ótimo. Alguém está quase? Se tiver alguém quase, fala, tô quase. Vai ter que ser no microfone, né? Porque se botar tô quase aí, vai aparecer. Tá, gente. Que tipo de argumentação acontece entre o D1 e o D2? Que tipo de argumentação acontece entre o D1 e o D2? Causa e consequência. Exatamente, João. Vamos lá, gente. Não tem como esperar mais. Ó, primeira parte da tese. A ideia de que um pensamento negacionista do racismo tem intensificado ou mantido o racismo estrutural do país, da nossa sociedade. Certo? Então, quer dizer, esse negacionismo ao racismo tem ajudado a manter o racismo estrutural. D2. As consequências disso são que as pessoas pretas, as pessoas negras, elas sempre estão à margem da sociedade, inclusive no que se refere ao mercado de trabalho e as possibilidades de cargos, né, com maior qualificação e melhor remuneração. Beleza? Tá. Esse é o esquema absolutamente ideal. Você percebe que talvez fique um pouco mais difícil, gente, você achar a parte 2 da tese. Porque no D2, o D2 não começa com o tópico frasal. Começa com dados. Você vai entender qual é a ideia do D2 só enquanto você está lendo ele. Mas a ideia está lá? Está. Tá? Agora, como isso aqui é causa e consequência, ficou coerente. Certo? Mas, no geral, é mais aconselhável você ter, né, em destaque no seu parágrafo de desenvolvimento o tópico frasal que identifica a parte da tese que você vai discutir? Em geral, é. Tá bom? Raul, ela poderia ter mantido esse mesmo tipo de argumentação, colocando em maior destaque no D2 a segunda parte da tese? Poderia só inverter. Certo? Agora, nessa perspectiva, as consequências desse contexto mostram isso, 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 isso e isso. Como demonstrado pelos dados do IBGE, que dizem isso, isso e isso. Aí o IBGE vira repertório sociocultural, sustentando o tópico frasal que apareceu antes no parágrafo. Raul, sempre é melhor colocar em destaque a ideia no início do parágrafo, o desenvolvimento. Sim. Né, João? Tem que pegar na mão do corretor e falar: olha, minha tese 1 está aqui, a tese 2 está aqui, e assim. Tipo isso. Ai, ai, é mais ou menos isso mesmo. Então tá. Beleza? E qual que é a outra coisa que tem que estar nessa introdução? Gente, eu não falei para vocês que a introdução do modelo Enem, ela preferencialmente trabalha com a apresentação contextualizada do tema, utilizando um repertório sociocultural, e que os repertórios que são utilizados ao longo da redação, algum deles pode ser retomado no que a gente chama de quê? No final da conclusão, como é que chama esse negocinho? Que você termina a proposta de intervenção e você coloca esse negocinho para dar a chave de ouro? Como é que a gente chama isso?
Arremate, isso mesmo, Clara, isso mesmo, João. Certo. E o arremate você faz resgatando um repertório sociocultural que já foi apresentado no texto, já que você não pode colocar repertório novo na conclusão. Beleza? Assim sendo, no texto aqui apareceu Olhos que Condenam? Não. Então, onde que Olhos que Condenam tem que estar? Na introdução. É o repertório de apresentação do tema. Tá certo? Então, você vai fazer a sua introdução a partir disso que a gente discutiu, tá certo? Você vai fazer a sua introdução, procurando colocar esses elementos do jeito que a gente falou aqui agora, e depois que você fizer a sua introdução, você vai ler a redação original, que está aqui embaixo. Ó, tá? A redação original, com a introdução, encontra-se logo abaixo. Não a leia antes de produzir o seu próprio parágrafo. Beleza? Não estou cuidando de menino de quinta série. Você vai fazer do jeito que eu estou te falando. Se eu não colocar meu repertório na introdução e sim no desenvolvimento, ainda posso fazer o arremate? Pode. Não importa qual repertório você vai resgatar, desde que ele tenha aparecido no texto já. Tá bom? É mais bonito colocar o da introdução, porque a introdução apresenta o tema. E você, no arremate, você está concluindo o tema. Né? Então, parece que fica mais completo. Mas você pode trazer, sim, algum repertório que tenha sido colocado no D1 ou no D2. Sem problema. Só não pode colocar repertório que não foi colocado antes. Combinado, então, meninos? Essa é a tarefinha extra. Montar essa introdução. Depois você vai ler a introdução que vai estar no materialzinho aí. Né? Vou mandar esse material para vocês aí. Beleza? Então tá. Já falei para vocês qual que é o tema da semana. A manutenção de estereótipos sobre as pessoas pretas, sobre as pessoas negras, sobre a raça negra e as pessoas pretas na mídia, seja na indústria do entretenimento, seja na publicidade, seja em tantos e tantos lugares. Não é verdade? Raul, você não acha que esses estereótipos têm sido combatidos com com certo sucesso? Tem. Com certeza. Tanto eles têm sido combatidos com certo sucesso que nós estamos discutindo isso. Né? Porque quando uma coisa vira pauta de discussão social, é porque isso está reverberando, está tendo efeito. Mas a gente vai dizer que esses estereótipos acabaram? Não. Então ainda é uma problemática social? Com certeza. Tem muita coisa que precisa ser observada aqui? Tem. Por exemplo, tem coisas, gente, que funcionavam num contexto do passado. E a gente tem que tomar esse cuidado para não achar, para não desvalorizar, né, uma obra cultural, né, um livro, um filme, que mostrava uma realidade que era normal no passado, um discurso social que era normal no passado, e falar que aquilo é ruim porque não atende à atualidade. Mas também é interessante que a gente mostre que aquela obra funcionava com esse discurso para aquela época, que para hoje esse discurso ele parece, né, defasado, estereotipado, mantenedor de discriminações, etc. Então, né, não é que você vai descartar a qualidade de coisas que já foram produzidas, você vai trazer uma nova luz para um novo contexto que a gente vive hoje, de questionamento desses estereótipos que ajudam na persistência do racismo no país. Tá certo? Então tá. Vamos começar. Obviamente, eu fiz um materialzinho para vocês. Gosto muito de fazer materialzinho para vocês. Temos aqui nossa querida tia Anastácia. Deixa eu saber de vocês aqui. Quem chegou, né? E não vai falar, ah, não, não é da minha época, não, porque se teve um trem que reprisou nessa vida, foi a versão clássica do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem chegou a ver alguma das reprises do Sítio do Pica-Pau Amarelo em algum lugar na vida? Ninguém nunca viu o Sítio?
Eu não curtia muito. Que absurdo, João! Mas você viu com quantos anos? Eu vi quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Larissa, a maioria. Claro, é exatamente por isso que nós estamos colocando ela aqui, ó, Gustavo. Vai lá. Então, quer dizer, todo mundo é familiarizado aí com o sítio do Pica-Pau. É, para a geração de vocês pode não ter um ritmo eletrizante como o da nova geração pede, né? Hanna-Barbera é massa demais. Vai lá. Então, nós temos aqui a nossa querida tia Anastácia. Gente, por que a tia Anastácia, que obviamente hoje, inclusive muitas coisas da obra do Monteiro Lobato têm sido questionadas, né? A figura da tia Anastácia, né? Uma obra dele chamado A Negrinha, né? Por quê? Porque são obras que, ao olhar de hoje, parecem, né, sustentar determinados estereótipos discriminatórios, certo? Se você pega a figura da Tia Anastácia, personagem vivida por Jacira Sampaio, na versão clássica do Sítio Capão Amarelo. Quem era a Tia Anastácia? Tia Anastácia, ela cumpria uma espécie de papel parecido com o das escravas domésticas, né? Mais para o final da escravidão, você tinha muitas essas escravas que eram de, digamos, de confiança e que elas eram quase parte da família, sabe? Tudo bem que em o Sítio do Capão Amarelo não existe essa intenção de se problematizar isso, né? A tia Anastácia realmente faz parte da família, ela é a melhor amiga da dona Benta, que é a matriarca, certo? E ela é uma segunda mãe de verdade para Narizinho e para o Pedrinho, certo? Só que é uma versão bem, sabe, tipo assim, aquela coisa da mulher preta, analfabeta, cheia de superstições, que conhece as histórias do folclore todas, né? Porque isso é uma coisa, bem, você pensa numa preta velha, a preta velha vai saber essas coisas, né, do folclore, do saci, do não sei o quê, das simpatias. Então isso é meio, né, é um pouco cultural e folclórico, é um pouco estereótipo também, certo? Mas o que hoje torna um pouco incômodo é que a tia Anastácia simplesmente não tinha família. A tia Anastácia vivia para cuidar de Dona Benta e de Narizinho e Pedrinho. Todos eles brancos, tia Anastácia preta fazia parte daquela família na qual ela não era família, na verdade. Então ela não tinha uma individualidade, ela não tinha ali uma vida própria. Ela era a tia Anastácia, tá certo? Só uma curiosidade, muita gente acha que é tia Anastácia, né? Mas no original é tia Nastácia. Certo? Então, que é uma situação parecida com o personagem de uma atriz negra norte-americana que ficou famosa com um filme chamado E o Vento Levou. E o Vento Levou, gente, ganhou 10 Oscars em 1939. Em 1939, os Estados Unidos viviam o auge do racismo, certo? O filme conta exatamente a história da Guerra de Secessão, da Guerra do Sul escravista com o Norte capitalista, industrial, certo? E a história se passa no Sul escravista. A heroína da história, Scarlett O'Hara, vive numa cidade da Geórgia, numa fazenda da Geórgia, né? A Geórgia que ganhou tanta repercussão nesses últimos dias. Ela vive numa fazenda, a fazenda de Tara, certo? E toda a história de amor que vai, né, amor e ódio que vai rolar ali, tem como pano de fundo a escravidão e tem, né, a guerra e, né, essa coisa toda. E a Hattie McDaniel, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, a Vivian Leigh ganhou de melhor atriz, e a Hattie McDaniel foi a primeira pessoa negra a ganhar o Oscar, ela faz a Mamie. A Mamie era essa empregada doméstica, que era meio que, tipo assim, a segunda mãe da Scarlett O'Hara. E a Scarlett O'Hara, uma moça muito da mimada no começo do filme, depois ela vai se tornar uma mulher mais madura, certo? Mas muito mimada, então ela, assim, ela trata a Mamie como uma segunda mãe, mas também, às vezes, assim, esculacha com a Mamie, manda na Mamie, sabe? E a Mamie, ela não tem outras pessoas, ela vive de cuidar dessa
Barbie do sul dos Estados Unidos, sabe? Ama essa Scarlett O'Hara acima de tudo quanto é coisa, certo? E não tem vida própria. Certo? Muita gente acha, né, inclusive, hoje quando você vai lá a história do cinema, né, a sociologia do cinema, o pessoal fala, gente, a Hattie McDaniel ganhou porque o filme fez tanto sucesso, tanto sucesso, tanto sucesso, e o personagem era tão carismático que deram o Oscar para ela, apesar de ela ser preta. Tanto que essa história até aparece numa série que andou no passado aí, na Netflix, chamada Hollywood, que conta a história dessa moça, né? Que tem uma personagem lá, que é a... Esqueci o nome da atriz. Queen Latifah. Ela faz a Hattie McDaniel e conta do dia da entrega do Oscar, em que ela não pôde receber o Oscar no palco principal, onde todos os outros receberam. Ela foi para uma sala separada receber o Oscar. Então, quer dizer, nossa, a primeira pessoa negra a ganhar o Oscar. Beleza, numa sala separada, a segregação continuava. O que deveria ser um símbolo de não discriminação, né, acabou reforçando essa discriminação. Então, essa manutenção dessa mulher, essa síndrome de tia Anastácia, certo? Ela perdurou, gente, nas novelas, quanto, hein? Quantas e quantas vezes nós vimos essas personagens femininas, negras, que são empregadas domésticas, que são subalternas, que são, né? Ou então você tem a persistência da coisa da favela e da bandidagem. Certo? A favela é bandidagem. Você fala, Raul, mas infelizmente essa é a realidade social da pessoa negra no Brasil. Tanto é que a grande maioria das pessoas que são mortas pela polícia são jovens negros que são envolvidos com tráfico de drogas nas favelas. É verdade. A questão é, a gente quer mudar essa realidade, mostrando possibilidades de mudança, ou a gente quer persistir nesses estereótipos, não mudando nada? Essa que é a questão. A problemática é essa. Beleza? Então, isso faz parte de um conjunto de estereótipos, né, gente? Raul, mas tem só o estereótipo negativo? Não, gente, tem o estereótipo positivo, que não deixa de ser estereótipo. E a partir do momento que é estereótipo, é ruim também. Que é o estereótipo do cara negro, da moça negra que veio do nada e que consegue alguma coisa na vida. Tipo, não existem pessoas negras de classe média no Brasil, sabe? Não dá para ser retratado de vez em quando dessa forma, sabe? Normal, sem nenhum tipo de diferença de uma pessoa branca, sempre tem que colocar esse cunho aí. Isso não é reforçar estereótipos. Não estou dizendo, tá entendendo? Nós não estamos dizendo aqui que essas denúncias sociais devem parar. A gente não pode se acomodar a manter esse tipo de personagem como um mero estereótipo que sempre vai reforçar a ideia de que quando o preto sai da situação de miséria e de bandidagem, ele é exceção. Porque isso é reforçar estereótipo. E dá margem para discursos extremamente sacanas, como o da meritocracia. Se eu sou capaz de fazer isso, todo mundo é. Eu vim da favela, eu vim do seu... Pior é quando a pessoa negra é tão egoísta e individualista que ela acha que o fato dela ter tido essa sorte significa que toda pessoa negra vai ter a mesma sorte. Porque ela seria capaz disso, com certeza. Se não houvesse uma coisa no país chamada racismo estrutural. A gente não pode tirar o racismo estrutural da equação. Então, esse papo de meritocracia, gente, é o mesmo papo, não vou nem falar mais nada, porque... mas é o papo do mesmo povo, tá? Do mesmo povo. Vamos lá. Aí, gente, onde se discute essa coisa dos estereótipos e de perda desses estereótipos e de combater esses estereótipos, é preciso pensar num conceito super importante que também tem sido muito colocado. E eu não me lembro quem foi que falou, não sei se foi o João,
né, a questão da representatividade, certo? Para combater estereótipos, a gente precisa de representatividade, certo? Principalmente quando eu estou falando de mídia, porque a mídia, ela afeta todas as classes sociais, ela afeta todas as faixas etárias, certo? Então, essa foto, gente, ela viralizou 4 anos atrás, esse menininho, né, que é o Melquiades, Matias Melquiades, quando ele achou pela primeira vez na loja de brinquedos um herói que tinha a cor dele, que era o Finn, né? É o Finn do Star Wars. Dessa última leva de Star Wars, que começa com o Despertar da Força, o Finn é um dos heróis. E é o primeiro herói negro, né, da saga. Logo depois, veio Pantera Negra. Então, o que isso vai trazer? A ideia de que esse menininho negro não precisa gostar, achar que herói é só o Capitão América. Certo? Então, o combate ao estereótipo passa pela representatividade. Atenção para isso, hein? O combate ao estereótipo passa pela representatividade. Você vai tanto parar de fazer rótulos a partir do momento em que você tiver mais casos que combatem esse estereótipo, representando todos os tipos de pessoa, todas as, né, crenças, todas as gêneros, as orientações sexuais e todas as raças. É assim que se combate estereótipo, com representatividade. Tá certo? Só que na sua redação você não pode colocar assim, para combater tem que ter representatividade. Como que se gera representatividade? Preciso de ações. Certo? Olha que legal aqui, ó. O John Boyega, que é o ator que faz o Finn, né? Compartilhou a foto do menino, né, do Matias, e colocou lá, né? A time to be thankful. From what you hold in your hand to the potential in your mind. You are a king, young man. E aí tá, né? Um momento para agradecer. Por isso, desde isso que você segura em suas mãos, até o potencial em sua mente, você é um rei, garoto. Certo? Então, tipo assim, esse garoto pode acreditar que ele também pode ser um grande herói, já que alguém, né, da cor dele é um herói de Star Wars. Aqui, gente, entra uma coisa. Eu recomendo que depois vocês, se vocês conseguirem, essa aula tinha que ter 2 horas e meia, mas tudo bem. Uma das formas que a indústria de entretenimento utilizava na época dos Estados Unidos, racista oficial, né, mesmo, era o de pegar atores brancos e fazerem isso que hoje é chamado de blackface. Então, né, em programas de televisão ou em programas, né, humorísticos de teatro, né, em lugares, artistas brancos pintavam o rosto de preto e faziam versões caricatas, né, criavam personagens super caricatos, né, retratando as pessoas negras como ridículas, como caricatas, e enfim, né? O blackface, tipo de entretenimento comum nos Estados Unidos durante décadas, em que atores brancos pintavam o rosto de preto para representar de forma caricatural personagens negros. Certo? Então, esse tem essa figura, é um palhaço preto. E a figura, né, o personagem mais famoso disso aqui era esse Jim Crow, certo? Jim Crow, Jim Corvo, né, numa referência nada sutil à pele, à cor da pele, certo? Eu falei para vocês que se vocês tiverem tempo, eu gostaria que vocês assistissem, se vocês nunca assistiram, ao clipe mais premiado do ano passado, o videoclipe do Childish Gambino, This is America. Porque ele vai fazer várias referências a isso aí, inclusive no início do clipe, quando ele vai fazer uma pose para matar a figura encapuzada que está lá, o homem negro sentado na cadeira, ele faz uma pose igual essa do Jim Crow.
Porque um dos assuntos de This is America é a ideia do próprio negro, muitas vezes, sustentar o racismo e os estereótipos raciais. Certo? Se vocês tiverem como, vejam o clipe, depois vocês vejam a análise daquele canal de YouTube Meteoro. Tá? Super bacana a análise que o Meteoro faz sobre This is America. O Luiz Sérgio passou uma análise muito boa desse clipe em uma das aulas. Ah, ele passou? Ah, safado, roubou minha aula? Safado! Mala! É... Beleza? Então, gente, certo? São todas essas questões que a gente precisa colocar aqui em debate. Minha aula acabou. Jufi, eu até falei para ele. Muito bem, João. Muito bem. Do jeito que ele é, falou que eu que estou copiando ele, safado. Saudade que é filha da mãe. Nossa. Aí, ó. Aham. Isso que eu dei essa aula para a filha dele quando ela estava no primeiro ano. E ela ficou louca, achando a coisa mais maravilhosa do mundo e comentou em casa. E aí, vem. Ê, Luiz Sérgio! Deixa eu tomar uma cerveja com você para você ver um trem desse. Queridos, o tema da redação, deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês, é esse aqui, né? Normalzinho. O que eu fiz? Eu fiz uma coletânea de textos um pouco mais longa para vocês terem um pouco mais de informação e direcionamento, tá bom? O texto 1 vai pegando a questão do racismo, lembrando que esse não é o tema, esse é o pano de fundo, certo? Mas para mostrar que o racismo é crime no Brasil, tá aí. Aí o texto 2 vai falar sobre como, ao longo da história da televisão, os negros vão ser representados em estereótipos, né? A partir de uma reportagem que vai falar de um livro chamado A Negação do Brasil, O Negro na Telenovela Brasileira. O texto 3 vai falar dos casos, porque, assim, uma coisa está diretamente ligada à outra, né, gente? Como a gente tem a expectativa de que a pessoa negra vai fazer papel ou vai ter uma representação só no futebol ou só nos papéis secundários de novela ou coisa dessa natureza, ou na música do pagode, né? Na época do pagode, na música axé e tal, né? Porque no sertanejo mesmo só tem branco barrigudo. Então, e aí você tem, de repente, uma mulher negra que apresenta um dos jornais mais importantes da TV brasileira, na emissora mais importante da, TV, da mídia brasileira, e negra. Né? E, obviamente, ela foge do estereótipo que se espera, né? Do estereótipo William Bonner. Certo? Então, esse fugir ao estereótipo, obviamente, cutuca aqueles que são adeptos desse racismo estrutural. Certo. Aqui um episódio que aconteceu faz 10 dias aqui em Goiânia, certo? Vou falar os nomes, dar nome aos bois, porque saiu na mídia toda, eu não estou difamando ninguém. Né? Lá no boteco do Chaguinha, o Chaguinha chegou para essa moça, certo? E disse essas palavras que aí estão. Vim ver se era gente ou se era uma raposa na sua cabeça. Teria dito o dono do estabelecimento em Goiânia para a produtora cultural Sara Silva no último sábado, dia 31/10. Gente, o Chaguinha, eu já fui lá 1000 vezes, o Chaguinha ele chega na mesa de todo mundo e faz piada, conversa com os clientes, isso faz parte do marketing pessoal dele. Isso é fato. O que a gente percebe aqui, e assim, eu não acho que ele tenha cometido intencionalmente um ato de racismo. Intencionalmente, não. O que a gente percebe é muitas vezes o despreparo das pessoas para essas novas relações sociais. Certo? Por mais que ele não tenha tido a intenção de ofender a moça, ao dizer que a cabeça dela era uma raposa, vamos pensar o seguinte, se fosse uma moça ruiva, ele ia chegar para ela e falava, nossa, não devia ser uma pessoa, ser uma cenoura. Sabe? Então, não dá mais para você ser tão despreparado assim.
sabe? Não dá mais para você ser tão despreparado assim. Mesmo quando você não tem a intenção. E aí entra exatamente isso que o João está colocando aqui. Está tão enraizado que ele acha ok falar isso. É isso que a gente está falando de racismo estrutural. E a manutenção desses estereótipos, inclusive estéticos, sabe, são uma forma desse racismo estrutural permanecer. Certo? Mas assim, você acha que ela não deveria estar usando esse cabelo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ela usar esse cabelo afro, lindo, eu acho bonito, pelo menos, né? Super natural, lindo porque natural, certo? Ser vista como uma coisa animalesca, como um pelo de bicho. É isso é que precisa mudar. Eu estou pegando a aula de todo mundo, tô nem aí. Peraí, tô acabando. Aí aqui tem, né, um trecho de uma tese de coautoria de um pesquisador da Universidade Federal do Sergipe e da Universidade de Lisboa, que vai falar um pouco sobre essa coisa dos estereótipos positivos e dos estereótipos negativos. Oh, Raul. E aí vem a questão da representatividade do negro na mídia brasileira. Perceba que os textos motivadores estão dando para você um bom caminho para você pensar no que precisa ser discutido nessa redação. Essa aí é do Diplomatique, né? E aqui, para mostrar, né? Esses dias eu fui procurar lenços umedecidos, porque toda vez que eu saio com o Roberto, ele volta, né? Aí eu sempre tenho lenços umedecidos que eu passo na patinha dele para ele poder entrar dentro do apartamento, certo? Até isso aqui em casa tem, né? Fora os 5.000 spray de álcool e tudo, né? E eu estava procurando para ver se eu achava mais barato da internet comprar de tanto, né? E aí eu achei essa imagem linda aí deste bebê, provavelmente do norte da Escandinávia, né? E aí a gente entra numa situação muito louca, né, gente? Tipo assim, esse é um produto brasileiro comercializado para o Brasil, em que a representação da criança fofa é essa aí, ó. Olha a questão dos padrões estéticos associados aos estereótipos. Beleza? Quantas crianças iguais a essa você conhece no Brasil? E quantas crianças pardas e pretinhas ou moreninhas, ou, né, você conhece no Brasil? Então, qual que deveria ser mais representativo do Brasil? A partir da leitura, o tema: a persistência dos estereótipos sobre pessoas negras na mídia brasileira. Se esse for o tema do Enem, eu quero uma festa só para mim. Só para mim. Não é para os outros professores, não. Para mim. Ah, eu que pago. Ai, mas não adianta nada. Quem que quer te dar tchau? Me dá tchau. Isso. Ah, não! Oi, bebê! O novo filhote aqui de casa. Ah, não! Vem cá pra você conhecer, Roberto. Vem cá, meu. O Roberto entrou aqui. Gente, ele tá com medo dessa cadeira. Oi, gente! Gente, tchau para vocês. Beijão. Boa semana. Façam uma boa redação e entreguem a redação da vacina hoje. Tá bom? O que você acha desse povo aí, Roberto? Ah, meu Deus. Tchau, tchau.